Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos, estamos felizes nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui adorando e bendizendo o seu precioso nome. Como os irmãos sabem, nós estivemos alguns dias internado, foram 13 dias num estado bem crítico. Quero agradecer ao nosso pastor Eurico, não só pela oportunidade de estar falando aqui hoje, mas também o carinho que o senhor teve, foi lá me visitar, e outros irmãos, outros obreiros. E nós contamos com as orações, telefonemas, mensagens de toda a nossa igreja. Mas, subitamente, eu estava indo trabalhar e passei mal ali na Baixada da Mato Grosso. Senti umas dores no peito, nas costas, a cabeça começou a sofrer uma pressão e as pernas começaram a faltar. E eu então consegui conduzir a minha equipe de trabalho até a área de serviço, mas quando eu cheguei lá não tive mais condição de trabalhar. Fui ali para o postinho do Tesla, e quando o médico me atendeu, ele já disse assim: o senhor não sai mais daqui com seus próprios pés, só de ambulância. Eu não tinha a noção da gravidade que era, até porque eu pensei que era apenas uma pressão alta. E dali ele já me encaminhou para o PAN. Cheguei no PAN, do PAN para o hospital. Cheguei no PAN, só para os irmãos terem uma ideia, o meu coração dava 170, 190 de batimentos, logo caía para 60, 70, e era dessa forma. Fiquei 2 dias na sala aguardando, até que a doutora cardiologista disse: olha, UTI, pode preparar. Então prepararam a UTI, a vaga. E quando falaram da UTI, eu pensei no meu coração, falei: Senhor Jesus, eu sou teu servo, para a UTI o Senhor pode fazer diferente. Naquele momento, uma irmã, que eu não me lembro o nome, daqui da nossa igreja, se ela estiver aqui pode se manifestar, não tem problema nenhum. Ela trabalha ali no hospital, e ela foi a esposa do presbítero Girardi, lembrei, né? E ela chegou: pastor, eu soube que o senhor está aqui, e vim aqui para conversar, para ver o que está acontecendo. E ela começou a me fazer algumas perguntas, e à medida que ela fazia a pergunta, eu ia respondendo. De repente a minha esposa olhou e disse assim: mas a sua pressão normalizou, os seus batimentos normalizaram, olha lá. E aí nós conversamos ali, a minha esposa está ali me olhando, é porque eu esqueço muito, ela está confirmando lá para me ajudar. E aí nós olhamos para o monitor, e os meus batimentos estavam normalizados. Quando o cardiologista chegou, ele disse: olha, o que aconteceu? E nem eu estava muito atento para aquela situação. Não, pode suspender a UTI. Eu agradeci a Deus. Vamos para o quarto, lá para as enfermarias. Aí me levaram para a enfermaria. Chegou na enfermaria, aí então foi a pressão. E a pressão começou a dar trabalho, muito trabalho. Eu me lembro que numa noite eu devo ter tirado sangue umas 4 vezes para poder fazer os exames, e eu já estava um pouco agoniado com aquilo. Fiquei 13 dias internado, só de um tipo de injeção, foram 40 e poucas injeções que eu tomei. Mas orando ao Senhor e agradecendo a Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida, é o Senhor de todas as coisas. Então resolveram fazer o cateterismo para ver o que eu tinha, e fizemos o cateterismo.
E quando falaram em cateterismo, falou: olha, pastor, seu Melquisedeque, o senhor se prepara para ficar aqui nesse hospital pelo menos 60 dias. Porque aqui tem gente esperando, já tem 40, 45 dias e ainda não saiu. Mais uma vez eu falei com o meu Senhor. Aleluia. Rebacandarabachúria. Senhor, eu sou teu servo. No dia seguinte, o cardiologista disse: seu Melquisedeque, o senhor tem que levantar a mão e agradecer ao seu Deus, porque o seu cateterismo foi liberado. E o senhor vai fazer o cateterismo. Mas nós temos um problema: a sua pressão. E eu falei: Deus, não é problema para ti, o senhor pode trabalhar. E aguardei. Quando foram 2 dias antes do cateterismo, a minha pressão normalizou. Deus agiu de forma sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. E então fizemos o cateterismo. E alguém me disse: agora, se a sua pressão der problema, o senhor vai ter que ficar aqui, porque... Eu falei: Deus, eu sou teu servo. Aleluia. E fiz o cateterismo, recebi alta e estou aqui para a glória do nome do Senhor, agradecendo a Deus por mais esta vitória, agradecendo ao Senhor porque Ele é grande e misericordioso para conosco. Obrigado a esta igreja, minha igreja. Obrigado, meu pastor, ministério desta igreja, todos os irmãos que estiveram intercedendo pela minha vida, para que hoje eu possa estar aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu tenho mais uns minutinhos ali que o pastor me facultou. Nós vamos reler 2 versículos que foram lidos na leitura oficial. Versículos 19 e o versículo 20. Antes eu quero pedir as orações dos irmãos, porque segunda-feira, se Deus quiser, eu fui liberado para tudo. Então viajarei ao Rio de Janeiro. Eu vou conhecer 2 netas. Uma que tem 5 anos e uma que nasceu agora há pouco. São 9 netos, e dos 9 eu só conheço 7. Então vou conhecer mais 2 agora. E com certeza o Senhor me levará e me trará debaixo da sua potente mão. Diz assim a palavra do Senhor, versículos de número 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja 2 ordenanças: batismo em águas e a ceia do Senhor. E logo a seguir, Ele ordenou a todos nós, aos seus discípulos e a todos nós: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando se reúnem essas 3 pessoas, nós estamos diante do Pai passado governando, nós estamos diante do Filho estabelecendo a igreja do Senhor, e estamos diante do Espírito Santo apresentando a igreja que está sendo preparada para a eternidade. A ceia do Senhor. O evangelista Mateus, no capítulo 26, ele escreve:
Digo-vos que desde agora não bebereis do fruto da vide, até o dia em que beba de novo convosco no reino do Senhor. Estamos hoje, nesta noite, diante da ordenança chamada Ceia do Senhor. Quem instituiu foi o Senhor Jesus. Quando nós fizemos a leitura oficial, está escrito assim: desejei muito. Então ceia não é uma coisa para se cumprir uma tabela, para estar na igreja no primeiro sábado, ou para se tomar porque é membro. Porque o próprio Jesus Cristo, quando ele quis instituir a ceia, ele colocou no seu coração o desejo. E desejo é por aquilo que a gente entende que é bom, que vale a pena, que vai produzir algum fruto. E ele tanto desejou, que ele não aguentou segurar o seu desejo, e disse para os seus discípulos: desejei muito, aleluia, esta Páscoa. Por quê? Não por causa da Páscoa, esta festa, não por causa da festa, mas é porque ele tinha algo muito mais excelente para tratar com os seus discípulos naquele momento. A igreja traz à memória a ceia. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu acerca da ceia, ele disse da seguinte forma: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então ele não estava falando de uma coisa filosófica, ele não estava falando de um conhecimento natural, ele estava tratando de alguma coisa que ele recebeu direto do Senhor. E ele tinha muito bem essa autonomia, porque em todas as oportunidades que ele tinha, ele dizia sempre: eu sou apóstolo, não por vontade dos homens, mas por vontade de Deus, aleluia. E quando ele diz que é por vontade de Deus, ele está dizendo: eu tenho intimidade, eu tenho conhecimento, eu sei de quem eu estou falando, e o que eu trago para vocês aqui não é meu, vem do Senhor, aleluia. De acordo com o texto sagrado, com as escrituras, a ceia é um culto de rememoração, é um culto de testemunho e é um culto de comunhão. Na verdade, infelizmente, em alguns lugares, a mesa da ceia traz tanta beleza, traz tanta coisa pomposa, que o sentido real vai ficando de lado. Mas aqui, glória ao nome do Senhor, nós estamos diante de uma mesa de acordo com aquilo que a santa palavra de Deus estabelece. Pão e vinho, aleluia. Não precisa de nenhum adorno, porque o adorno desta ocasião, deste momento, é a presença real do Espírito Santo, que inunda o meu coração, que alegra a minha alma, que me fez estar aqui nesta noite e que nos trouxe para este momento tão especial. Aleluia. A simplicidade desta mesa, dos seus elementos, nos convida a tomar, a comer e a beber. Se esta simplicidade não nos trouxer a lembrança do nosso Senhor em uma ação espiritual,
confesso para os irmãos que será melhor não celebrar a ceia. Olhar para esta mesa tem que trazer ao meu coração a lembrança daquele que verteu o seu sangue na cruz do Calvário. Aleluia! Se esta lembrança estiver viva em cada um de nós, eu posso parar de falar e você vai continuar glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Porque esta lembrança é que nos traz a alegria de estarmos aqui. O texto diz: em memória de mim. Por que isso? Porque às vezes existem outras memórias, e nem são erradas, mas na hora da ceia, que elas tiram de nós o foco desse momento tão especial. Lembranças naturais, perfeito, mas hoje, agora, o nosso foco é esta memória. Aleluia! Memorizamos a singularidade deste ato. Quando olhamos para o pão e o vinho, podemos ver o Senhor como homem, carne e sangue substancial. Colocados na mesa, assinala o quanto o Senhor Jesus é familiar para nós. Aleluia! É uma reunião em família, quebrado e demarcado, ou seja, quando o pão é partido, nós lembramos do seu sofrimento por nós, mas depois, pão de um lado, vinho do outro lado, é a carne dividida do sangue, e aí é a lembrança da morte literal do Senhor Jesus Cristo por nós. Mas nós comemos aquilo que foi separado, comemos o pão e tomamos o vinho, e aí então nós temos o poder sustentador, aleluia, do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Bebendo simboliza o quanto Ele precisa estar entranhado de nós. Quando nós tomamos o vinho, é como se nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor precisa estar entranhado dentro de mim, nas minhas veias, aleluia. Eu preciso sentir a sua presença. Ribanda rabacanda rébias, uremande rasuire candaramanaios. Eu preciso sentir o Senhor andando, trabalhando dentro de mim. Só que a ceia termina, aleluia. Ebasuire bande candarébias. Quando a ceia termina, acontece um fenômeno que nem todos nós percebemos. É que sobram algumas partículas. Essas partículas do pão que vão sobrando, os diáconos vão recolhendo, vão colocando ali para levar para algum lugar, mas elas estão dizendo alguma coisa para mim e para você. Estas partículas estão dizendo que ainda haverá outra ceia. Aleluia! Elas estão dizendo que não acabou. E enquanto nós estivermos aqui, haverá esta sobra. E só quando chegarmos no céu, aleluia, é que não haverá mais sobra. Então, querido irmão, a ceia é hoje, mas teremos a próxima, se Jesus não voltar. Estamos esperando o Senhor agora. Derabacanda, rabandurianda, rabachanda, candarébias. Não participe. Eu poderia até falar mais, mas o meu tempo já acabou. Nós poderíamos estender mais um pouquinho,
Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não participe da ceia apático, como se fosse um ritual de primeiro sábado. Aproveite esse momento, o momento da palavra, o momento dos louvores, o momento em que o Espírito Santo está nos convidando a nós nos esvaziarmos daquilo que é daqui, daquilo que está aqui e vai perecer, para nos enchermos daquilo que é eterno, daquilo que é glorioso. Quando colocar a mão no pão e a mão no vinho, você precisa ter em mente: estou participando do corpo e do sangue de Jesus. Foi o que Paulo disse em suas palavras: Deus me agraciou em ser continuador das aflições de Cristo. Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Quem pode levantar a mão da glória?